Olá, família Pentecostes! Já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcenda para todos vocês. Estão todos bem? Estão todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo? É com esta paz que eu começo mais uma live, louvando a Deus pelo dom da vida, agradecendo também ao Senhor por mais um dia, por mais um permitir, agradecendo ao Senhor pelo pão de cada dia, pela saúde, pela paciência, pela paz, agradecendo ao Senhor por tudo, porque o Senhor, Ele é um Deus, Pai, amoroso, Deus zeloso, que cuida de todas as coisas. Por isso, entregue a sua vida neste dia de hoje ao Senhor e tudo o que você irá fazer. Peça ao Senhor esta força para que você possa caminhar assim seguindo os caminhos da luz e pedindo força para que você possa vencer todos os leões que a vida nos traz. Amém? Amados, hoje vou falar 3 pontos de uma doença que vem sendo avassaladora e muitas pessoas estão caindo, inclusive nessa época de pandemia, muitas pessoas se entregaram e diante do sentimento da tristeza, do desânimo, do sentimento de angústia, trouxeram para ti, foram acometidas por uma depressão. Então eu vou trazer 3 pontos hoje, como vencer a depressão sem precisar do remédio. É possível, Maria? Sim, é possível. E eu vou trazer outros pontos, que vocês possam ficar assistindo as lives, que trarei outros pontos. Não só esses 3, mas vou trazendo de 3 em 3 para que vocês possam meditar, para que você, depressivo e depressiva, possa meditar e assim vai trazendo para você a cura e a libertação. Amém? Amados, o profeta Elias, ele mostrou, a depressão. Ele mostrou a depressão. No capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, vai nos informar assim. Eu vou ler o versículo 3 e o 4. Na medida que eu vinha trazendo sobre este conteúdo, abordando este conteúdo de depressão, que eu acho muito de muito assim relevância, a gente está sempre trazendo alguma coisa sobre a depressão para ajudar a muitos que estão caídos, depressivos, a muitos que estão abatidos por conta desta doença. Então, o profeta Elias, capítulo 3 e o 4, vai falar tudo sobre o que aconteceu com Elias. Jezabel, com Acabe, estava querendo matar Elias, porque Elias destruiu com todos os Baais. E logo, o que ele sentiu? Vamos ver. Capítulo 3, 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 3 e 4 e vou dando andamento. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando em Bersabé, em Judá, deixou ali seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero, e desejou a morte. Eu li o versículo 3 e 4, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos para o primeiro ponto. Eu vou ler 3 pontos. Vou para o primeiro. O depressivo. Eu não falo só o depressivo. Isso vai servir para todos nós. Concentre-se nos fatos, não nos sentimentos. Olha, concentre-se nos fatos, no que é realidade, não nos sentimentos. Qual foi o sentimento que Elias teve? Vou dizer agora qual é o sentimento. Elias teve medo. Olha, gente, ele teve medo. E o que aconteceu? O primeiro ponto é você se concentrar nos fatos, no que é realidade,
No caso de Elias, ele ficando deprimido, né? O primeiro sentimento foi medo. Qual foi o medo que Elias teve? Porque Acabe e Jezabel queria matá-lo. E o que foi que ele fez? Ele foi, subiu as montanhas, procurou um lugar para se esconder. E logo o que foi que ele fez? Ele dispensou o seu servo, não é? Isso é a primeira coisa que o depressivo quer fazer. Ficar sozinho, não é? Elias poderia dizer, fica comigo, servo, para me ajudar, eu estou com medo, para desabafar. Mas o que ele fez? Ele dispensou o seu servo, quis ficar sozinho, escondido numa gruta. Olha o sentimento que ele alimentou. Ele não quis saber dos fatos nem da realidade, do que estava se passando, porque ele sabia que Jezabel queria o matar, junto com Acabe, não é? Então, ele teve... Por quê? Elias se deixou levar. Ele se deixou levar pelo espírito de medo. Ele alimentou esse espírito em si. Muitos depressivos fazem isso. E logo querem ficar sozinhos, não é? Então, Elias, escondido numa gruta, dispensou seu servo. Desejou a solidão. Desejou ficar sozinho. Logo preferiu a solidão do que ficar com seu servo para obter ajuda diante de todo o sentimento que ele estava passando. Vamos lá. Então, o que pesa para o depressivo não são os fatos, ou seja, as realidades. O que pesa é o sentimento, que é alimentado. Você traz para si qualquer sentimento e alimenta. Sentimento negativo, porque o medo é um sentimento negativo. Não que o ser humano não possa ter medo, mas alimentar não é muito bom. Então, ele alimentou o medo e assim começou a depressão. Ele não evocou uma realidade, e sim um sentimento. Elias se sentiu um fracassado, não é? Logo, ele assumiu que realmente era um fracassado. E isso também é um sentimento que ele também começou a alimentar. Aí começa todo o sentimento de tristeza, sentimento de angústia, ele começa a alimentar tudo isso, né? Primeiro ele alimentou o medo, depois ele se sentiu fracassado. Então todo deprimido ele é pessimista, não é? Ele fica o tempo todo achando que aquilo só acontece com ele, que aquilo não era para acontecer, fica o tempo todo a murmurar, trazendo para si tudo isso, o medo, a tristeza, o desânimo, né? Querer a morte, desejar a morte. Então, o que o depressivo deve fazer? Ele tem que pegar todas as circunstâncias e entregar nas mãos de Deus, né? Elias, ele ficou com medo e logo não quis nem pediu logo ao Senhor a morte, não quis nem conversar um pouco com o Senhor, né? Ele sabia que o Senhor tudo poderia fazer, então todas essas circunstâncias o depressivo pode entregar a Deus. Amém? Elias falou que ele aqui narra, né, que ele era o único. Não é? É isso que o depressivo acha. Ele é o único que está sofrendo, ele é o único que está passando por aquilo. É assim que o depressivo se sente. Vamos para a segunda dica. Segunda dica: procure ajuda. Por que a segunda dica é procurar ajuda? Porque o depressivo ele se fecha, ele fica numa redoma. Ele não quer conversar, ele não quer assistir uma TV, ele não quer ler um livro, ele não quer fazer uma oração, ele quer ficar sozinho. Então isso é ruim. Procure ajuda. Se tiver medo de dizer aos pais do que está sentindo, angústia, tristeza, desânimo, está sentindo uma vontade de morrer, procure seus pais. Fale com seus pais. Desabafe para que você possa obter ajuda. Ou fale para o seu melhor amigo, uma pessoa de confiança, para o amigo poder te ajudar, para o amigo poder te dar uma palavra. Isso tudo ajuda. Ou se não, procure um padre. Vá desabafar. Comece a ter uma direção espiritual com um padre, para que você possa colocar o seu sentimento, para que você possa fazer menos peso para você. Você desabafar tirar de você o peso. E você receber uma palavra
do padre, de um amigo, da namorada, do namorado, isso ajuda, dos pais, isso ajuda. Terceira fase. Afaste os maus pensamentos. Tem pensamentos que vêm, não é? A gente não pode evitar os maus pensamentos, mas a gente pode evitar de alimentá-lo, né? A gente tem que, o mau pensamento veio, a gente não pode evitar, é fato, mas a gente não pode alimentar aquele pensamento. Nós temos que fazer alguma coisa para desfocar daquele sentimento, daquele pensamento ruim. Não é o sentimento, o pensamento ruim. Às vezes você coloca o pensamento e fica o tempo todo naquilo, o tempo todo pensando que é ruim, não procura desfocar. Mas Maria, como a gente vai conseguir evitar? Evitar o pensamento ruim nós não vamos poder evitar. A gente vai evitar a não permanecer com aquele pensamento. Como, Maria? Vá ler a Bíblia. Procure ler a Bíblia. Procure ler um livro que possa também lhe distrair, que possa tirar daquele foco, tirar aquela sua ansiedade, tudo que você está sentindo. Vai escutar um louvor. Vai escutar um louvor e tirar aquele pensamento ruim. Procure conversar com os amigos. Procure se distrair, fazer uma reunião com os amigos para poder te tirar daquele foco, daquele pensamento mau. Você vai procurando sair daquele sentimento, daquele pensamento ruim. Assim você vai evitar permanecer triste, você vai evitar aquela angústia, vai evitar a ansiedade e a depressão. Esses são os 3 pontos que eu trago hoje. Mas eu irei trazer mais para as pessoas que estão depressivas ou aquelas pessoas que não estão depressivas também vai servir. É uma garantia para evitar a depressão. Então, gente, esses 3 pontos também são essenciais para todos aqueles que estão depressivos e para que não estão, para evitar a depressão. Porque a depressão, a primeira porta da depressão é a ansiedade. A ansiedade por tudo, traz a depressão. A síndrome do pânico também traz a depressão. Então, que vocês possam assistir as lives, que vocês possam compartilhar para aquela pessoa que está depressiva, que você conheça, compartilhe o vídeo para ajudar essas pessoas. Eu amanhã vou dar ênfase, né? Vou enfatizar na depressão, né? Vou trazer mais 3 pontos para ajudar o depressivo. Vocês possam compartilhar. Termino aqui mais uma live que possa ajudar o depressivo e a depressiva a sair deste momento ruim. Mas que você possa meditar em tudo isso que foi falado. Amanhã trago o capítulo 19 de Elias, porque Elias também teve depressão. E logo vou, né, diante do capítulo de Elias, vou trazer os pontos. Né, os pontos que Elias também sofreu, os pontos que Elias, para si, teve a depressão e quis logo ficar sozinho, quis logo desejar a morte. Logo ele teve a depressão. Aí você vai me perguntar, poxa, um grande profeta. Um grande profeta. Mas que naquela hora de angústia também esmoreceu um pouco na fé, assim dando ênfase a esse espírito depressivo. Amém? Fiquem na paz. Um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. Logo irei trazer outros pontos sobre a depressão. Este final de semana irei falar sobre a depressão e os pontos que você precisa para ajudar a sair desta depressão. Amém? Tchau, tchau, gente. Fica na paz.